O presidente da nova CPI da Petrobras na Câmara, Hugo Mota, do PMDB, resolveu criar por conta própria 4 sub-relatorias e fez a distribuição delas sem consultar ninguém. O resultado foi um tremendo bate-boca durante os trabalhos. Eu não aceito desrespeito! Eu não aceito desrespeito! Eu não aceito desrespeito! Vossa Excelência me respeite! Cabelo branco não é sinônimo de respeito! Apesar dos protestos da oposição contra a atitude de Hugo Mota, as sub-relatorias foram mantidas. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, defendeu Mota, que também rejeitou um requerimento do PT para investigar a Petrobras durante o governo Fernando Henrique Cardoso. Com as sub-relatorias, as investigações serão descentralizadas. A primeira vai investigar o superfaturamento na construção de refinarias. A segunda, a constituição de subsidiárias e sociedades feitas para praticar atos ilícitos. A terceira deve apurar superfaturamento na construção e no aluguel de navios de transporte, navios plataforma e navios sonda. E a última deverá checar irregularidades na operação da companhia Sete Brasil, fornecedora da estatal, e na venda de ativos da Petrobras na África. Historicamente, todas as CPIs que funcionaram tiveram subrelatorias. Então, nada mais justo do que colocarmos mais deputados compromissados, comprometidos e preparados para ajudar o relator. Eu fui surpreendido porque dividir um trabalho que caberia a mim sem que eu tivesse solicitado cria uma situação mais difícil para realizar o trabalho. Foram protocolados pedidos para ouvir os ex-presidentes da Petrobras, Sérgio Gabrielli e Graça Foster, a diretora da Agência Nacional de Petróleo, Magda Chambriard, e o doleiro Alberto Youssef. Primeiro chamado a depor na próxima terça-feira, o ex-diretor de serviços da Petrobras, Pedro Barusco, depende de autorização judicial para comparecer. Ele está em prisão domiciliar. O ex-ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, deveria prestar depoimento hoje na Justiça Federal de Curitiba. Como ele não foi encontrado, o depoimento foi adiado. Eduardo Mulaer, boa noite. Boa noite, William. Bom, essas sub-relatorias, essa descentralização do foco na CPI, criando várias pequenas CPIs. O que você acha disso? Vai trazer mais eficiência? Olha, Pelo seu olhar, eu não acredito que você não está confiando muito nessa CPI. É isso? A minha impressão é de que a CPI, mais uma vez, é um jogo de cena. A Polícia Federal está investigando. O juiz Moro está comandando a investigação. O ministro Teori está com os pedidos do Ministério Público. Então, eles têm todos os elementos para investigar. Então, o que o Congresso, nesse momento, vai fazer com mais uma CPI da Petrobras? A primeira já deu em água de barrela, ou seja, não deu em nada. E agora fica essa briga simbólica, a relatoria e tal. Inclusive, assim, fica uma questão curiosa, né? Quer dizer, dentro do Congresso, vários que podem estar envolvidos, que consta que estariam na lista, 45, 50, e eles querem fazer uma investigação para desviar o foco do quê? Eu acho que essa CPI não tem nada a ver, isso tudo é um jogo de influência política. O Gabriel P. aqui concorda com você, CPI farão da Lava Jato uma pizza perfeita e já começou, não vão apurar nada, apenas atrapalhar. Você está confiante na CPI? Luiz Felipe Pondé, boa noite. Boa noite, eu concordo inteiramente. Acho que CPI vira pizza, não é necessário. Há suspeitas de que alguns dos caras que estão aí organizando a CPI também estão envolvidos na história. Então, acho que eles só estão querendo jogar areia mesmo, fumaça, criar confusão. Tem que deixar a coisa correr na mão de quem está correndo. Agora ela ficou toda para a oposição, né? Olha, esse é outro problema, né? O que é governo e o que é oposição hoje nesse país? Quer dizer, nós estamos vivendo um momento... A oposição é a PMDB, né? De uma confusão absoluta. Quer dizer, nós temos uma coalizão PT-PMDB, a presidente Dilma e o vice Michel Temer. Em tese, eram aliados. Aí você tem a rebeldia do presidente do Senado, Renan Calheiros, que agora, eu até ouvi hoje um comentário, acho incrível as coisas que se diz nesse país. Não, a Dilma devia ter tirado o Renan da lista. Como tirado? A presidente não tem nada com isso. Havia até um pedido de investigação contra ela que foi rejeitado. Então, isso é feito pelo Ministério Público e vai ao Judiciário. O Executivo, as pessoas ainda pensam que nesse país o regime é monárquico, porque é um regime que o presidente manda e todo mundo obedece. Não é assim. Há independência de poderes, e isso no Judiciário é evidente, a Procuradoria é um órgão de independência, e o Congresso está mostrando, pela via pior do mundo,
a suposta independência quando faz um combate a presidente para se vingar de uma eventual lista aí que está para ser aberta. Agora, também outra pergunta que fazem muito é em relação à lista do Rodrigo Janot, de que ele, Rodrigo Janot, o Procurador-Geral da República, poderia tirar nomes dessa lista. Não poderia também, né? Porque ele tem muita gente trabalhando com ele ali. Não, ele não pode tirar porque não é uma coisa arbitrária. Ele tirar seria uma prevaricação, um crime de responsabilidade. Ele recebe os elementos que vêm da Justiça, da Polícia Federal, ele tem que fazer uma triagem. Aliás, eu vi hoje uma charge curiosa que vai sair no Le Monde com data de amanhã. Na verdade, saiu hoje à tarde em Paris e que mostra um juiz e que diz assim, na dúvida dele, né? De um lado ele fala, bom, se eu mando prosseguir o processo, vão dizer que eu sou vingativo. Se eu mando arquivar, vão dizer que eu sou cúmplice. Então, a Justiça fica nesse papel curioso de acharem que está fazendo um jogo político. Mas há uma independência necessária e aí não há um arbítrio. Claro, o Procurador-Geral pode pedir um arquivamento, deve pedir quando não tiver elementos, mas num princípio de transparência, a toda a categoria dos Procuradores da República se revoltaria se houvesse uma barbaridade.